Ele é digno de confiança, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela é clara que aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. E fala também que aqueles que confiam no Senhor são firmes como uma rocha, inabalável. Muitas vezes vem o sofrimento, vem a angústia, vem a tribulação sobre a nossa vida, mas nada se compara com a presença do Senhor. E principalmente quando nós entendemos o seu propósito para com a nossa vida, amém? Quem tem um propósito, Senhor, na sua vida, diga amém. Amém. Agora pergunta para o irmão que está do seu lado, qual que é o propósito? Você falou que você tem? Mas qual que é o propósito? A questão é essa, não é? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 19, 21. Oh Deus, sua graça. Dependemos deste livro. Provérbios, capítulo 19, 21. Diz assim, vou estar lendo para nós usarmos o tempo, amém? Provérbios 19, 21 diz assim. Preste atenção nessa palavra de hoje, porque o inimigo está aqui, às vezes a nosso derredor, não aqui dentro, para tirar a sua atenção, para tirar a sua mente desse lugar, amém? Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Diga comigo, muitos. Mais forte, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode querer fazer, imaginar o que você quiser, mas o propósito do seu Deus, do nosso Deus, ele sempre vai prevalecer sobre a sua vida. Sempre. Por mais que você saia fora, sempre você vai ter que entrar nele de novo. Pode ser que seja devagar, mas você vai ter que entrar nele de novo. Olha que interessante. O seu potencial é determinado pelo fabricante que o projetou. Vou dizer de novo. O seu potencial é determinado. Ele é feito, ele tem um limite, ele tem um prazo, ele tem uma função dada pelo fabricante a quem o projetou. Ou seja, quem que te fabricou? Quem? Alguém pode me responder? Deus. Tem certeza? Não foi o mundo que te fabricou? Mas por que muitas vezes o nosso potencial é baseado nas coisas que o mundo diz para você? Por que muitas vezes nós somos atingidos com aquilo que o mundo fala de você? Muitas vezes no Facebook, muitas vezes no vizinho, ou o potencial daquilo que você adquiriu e você não consegue fazer nada porque as pessoas, ou você olha no espelho e fala, não consigo, não vou fazer. Quem determinou o seu potencial e sua função? O mundo ou Deus? Pense comigo, nós estamos falando sobre propósito. Mas o título da mensagem é a importância do gerar. Por que é tão importante gerar? Mas nós temos que entender, porque sem um propósito nós não vamos gerar nada. Olha que interessante. Se o meu fabricante é Deus e Ele determinou o meu potencial que eu tenho na minha vida, eu tenho que conhecer e entender esse propósito e potencial. Um exemplo, por exemplo, a fábrica, ela fabrica um modelo de carro. Vamos supor o GTA agora, o último modelo, né? Tem uma potência o carro, ele pode até 300 km por hora. Adianta você falar para ele que o carro não vai mais de 100? Ou as pessoas, ou a vizinhança, seja quem for, falar que não vai mais de 100?
Sendo que o fabricante determinou uma potência de 0 até 300 km por hora. Ele projetou, ele fez a aerodinâmica, ele fez o escapamento, ele fez as rodas. Vou falar uma coisa que eu conheço, tá, irmãos? Pode ser outras coisas. Para você entender que o fabricante, antes de fazer você, ele te projetou, te determinou com uma potência, com um potencial. E não é o mundo que fez, não é o mundo que projetou. A palavra do Senhor nos diz que desde o ventre, ou antes ainda do ventre da sua mãe, o Senhor determinou sobre a sua vida o potencial dele em você. Quantos filhos nós temos aqui do Senhor? Amém? Fale assim comigo: Deus nunca vai me mostrar ou pedir algo que seja impossível. Você entendeu isso? O Senhor nunca vai pedir algo para você que seja impossível para você. Sabe por quê? Porque quando Ele soprou dentro de você, Ele já te determinou um projeto, já projetou algo dentro de você. Você pode andar até 300 km por hora com segurança ainda, porque o carro, a medida por medida, o Senhor fez, estabeleceu sobre a sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora, o problema é que muitas vezes nós não cremos nesse potencial, e muito menos conhecemos o fabricante. É por isso que muitas vezes nós não desfrutamos das coisas que o Senhor tem para nós, e principalmente do propósito. Lembre-se que nós lemos agora: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? O que Deus pode exigir de você já está dentro de você. Deixa eu te dar um exemplo. O passarinho, por exemplo, ele passa por alguma escola para poder aprender a voar? Ele estuda teologia, outras coisas mais, às vezes na escola secular ou não. O passarinho, ele tem que pensar que ele tem que voar? Não. Por quê? Porque ele foi projetado para voar. Ele nasceu com isso dentro dele. A essência dele, o DNA dele é para voar. Imagine um passarinho entrar dentro da água. O que acontece com ele? Ele morre, porque ele não foi projetado para nadar. Eu não sei o pato, né? Mas eu estou falando de passarinho. Mas o pato tem a sua projeção também. Certo? Deus fez o mesmo conosco. Deus nos projetou para algo. E o Senhor quer estabelecer isso na nossa mentalidade. Amém, irmãos? Olha só. Ele te formou e soprou dentro de você. Soprou tudo dentro de você, prontinho já. Quando você sai do ventre da sua mãe, quando você é gerado pelo Senhor, Deus já soprou um propósito. Ele te projetou, te determinou com um potencial para executar aquilo que Ele tem para a sua vida. O propósito é mais importante do que os planos. Por isso que muitos são os planos nossos, muitas coisas vêm na nossa mente. Mas por que o propósito do Senhor sempre vai prevalecer? Porque desde o princípio o Senhor tinha um propósito. Sempre, lá no começo, quando Ele formou o homem, Ele fez o homem com um propósito. O propósito de respirar é mais importante do que a função de respirar. Porque a função de respirar, ela foi feita com um propósito. Você respira, mas o propósito não é só de você respirar. Antes do respirar existir, quem fabricou a respiração, quem autorizou a receber um fôlego de vida, tinha um propósito com essa respiração, amém? Que é nutrir todos os órgãos, mandar oxigênio para o cérebro, para o sangue, para que outras coisas funcionem bem, amém? Estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Estamos falando de propósito. Olha só uma introdução aqui para a gente entender
a importância do gerar. O teu nascimento prova que Deus já te determinou algo. Você nasceu para começar um propósito. Quando você está na barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe, o médico vai lá e tira você e dá uma palmadinha na bunda para chorar. Tem uns que já nascem chorando, tem uns que tem que receber um balãozinho de oxigênio. Mas a partir daquele momento, o fôlego vem, você começa a respirar. Agora eu te pergunto, a nossa respiração, ela faz parte do quê? O que fala lá em Gênesis, que Deus soprou o quê? Aonde que Deus soprou? No pé? Onde foi? Para que Ele soprou nas narinas? Para que houvesse vida. E vida com o quê? Com propósito de vida. Agora eu te falo uma coisa. Imagine se o Senhor colocasse um fôlego de vida em você, e você respirasse e dali 10 minutos você morresse. Qual seria o propósito do Senhor na sua vida? Nem? Então quer dizer que quando o Senhor coloca o fôlego de vida dentro de Adão, ele começa a respirar. Se é o próprio fôlego do Senhor, isso quer dizer que quando Adão respirou, ele estava respirando o quê? Deus. Então toda vez que Adão respirava, Deus entrava dentro dele e ele soltava propósito. Você está entendendo isso, irmão? Se você entender isso, o seu potencial, quando você sai daqui hoje, você vai entender muitas coisas. Talvez aquilo que o mundo prega na sua vida vai cair por terra. Sabe por quê? Porque quando você respirar e soltar, você vai lembrar que eu estou respirando vida de Deus e estou soltando o propósito de vida, que é gerar. Nós temos que gerar. Se nós morrermos, não existe mais propósito. Se você está respirando, é porque o Senhor quer fazer você prosperar. Amém? Quantos estão com sono? Diga amém. Aleluia, Jesus. Olha só, irmãos. Nós vemos que desde Sara, que é um projeto do Senhor de povoar a terra, Sara foi esposa de Abraão. E eles já eram velhinhos e eles não poderiam ter filhos. Sara era estéril. Mas o que acontece? Nós vemos que quando vem a palavra do Senhor, o propósito de Deus, que é a palavra, vem na vida deles, mesmo eles duvidando, Deus começa a criar circunstâncias naquela época para que a palavra fosse decretada e realizada com um propósito. Agora, o interessante é que toda vez que o Senhor nos dá uma bênção, uma palavra, o Senhor já nos deu o propósito quando nós nascemos. Mas quando nós começamos a entrar nesse propósito, nós entramos num tempo chamado Et de Deus. Et. É um tempo onde o Senhor começa a fazer coisas sobrenaturais. Por exemplo, nós vemos que Sara era estéril. Rebeca, mulher de Jacó, era estéril. Raquel, Sara, Rebeca, Raquel, eu vejo que essa descendência que veio, todas elas eram estéreis. Não poderia ter filho. Mas quando elas entenderam o propósito, entraram no tempo Et. Esse tempo Et é quando as coisas sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida. Mas para isso acontecer, nós temos que engravidar disso. Por isso que vem esse gerar. Se nós não gerarmos, se tanto Sara como Rebeca como Raquel não tivesse gerado sua descendência, Jesus não teria vindo. Maria não era estéril, mas a própria Maria, mãe de Jesus, ela não poderia ter filhos ainda, porque ela não era casada. E na época seria um escândalo isso. Mas quando ela recebe a palavra, que é o propósito de vida, e ela entra no tempo Et, nesse tempo que o Senhor vem do eterno, faz carne e osso e sangue,
para nos levar para essa eternidade. Ou seja, o Senhor vem para nos levar para esse tempo dele que é só milagres e bênçãos, onde o propósito de Deus se cumpre sobre a nossa vida. Nós vemos que Maria também, ela não poderia ter filho naquela época ainda, mas através do Espírito Santo de Deus, quando o propósito eterno que lá de Gênesis vem e entra dentro do ventre dela, o propósito eterno começa a nascer ali dentro. Ele se fez, o propósito na palavra vem dentro do ventre de Maria, se faz o quê? Carne e sangue, para nos trazer, para nos ligar de volta ao propósito eterno de Deus. Amém, irmãos? Está dando para entender? Olha só. Muitas vezes nós usamos a nossa fé para fazer algo que Deus não mandou. Então, toda vez que nós usamos a nossa fé de maneira errada, sem entendimento, sem o propósito de Deus, o que acontece? Nós falhamos. Por isso nós lemos em Provérbios: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece tem que ser o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Por isso que quando nós usamos a Deus, ou usamos uma palavra para querer atingir o nosso propósito, que não seja do Senhor, nós tentamos ao Senhor. Nós queremos, toda vez que nós saímos fora dos planos do Senhor, é como se nós desprezássemos aquilo que Ele fez. Lembra do fabricante que eu falei? Ele já te fez com potencial. Ele te fez já para você fazer tudo prontinho, quando Ele estava ali, dentro de você. Mas quando você sai fora disso aí, é como se você falasse: olha, o fabricante não sabe de nada. Esse fabricante já está ultrapassado. Eu quero ter os meus modelos, eu quero me fabricar, eu quero fazer a minha potência, eu quero determinar o meu potencial. É onde nós muitas vezes ficamos tristes e frustrados. Deus te desenhou para te restaurar e ser restaurado. Quando for preciso ser restaurado. Quantas vezes for preciso. Qual é a planta que Deus usou como construção na sua vida? Será que nós não temos que voltar ao plano original, onde Deus decretou desde o começo? Por que muitas vezes nós nos sentimos frustrados e fora do propósito? Nós não conseguimos nem respirar às vezes, nem sair do quarto, nem olhar no espelho. O Senhor fez um plano de construção, e esse plano está incluído um filho, que é você e eu. O Senhor te chama para ser um complemento construtor com Ele. O que seria isso, pastor? O Senhor tem uma planta, mas Ele precisa do filho do lado, porque todo o projeto que Ele tem é para o seu filho, e Ele quer ensinar, Ele quer gerar o filho a concretizar essa planta junto com Ele, esse edifício, essa construção, essa restauração que seja. Por que nós falamos de edificar e restaurar? Porque o Senhor veio para isso, para restaurar, recuperar aquilo que foi perdido. E muitas vezes nós nos encontramos dessa forma na nossa família, no nosso cônjuge, na nossa vida financeira. E o Senhor quer, nesse começo de ano, nós temos que entender já o propósito desse ano, que é gerar, que é estar restaurado, que é estar sendo edificado. Amém, irmãos? Quantos precisam dessa restauração? Levante sua mão nesta hora. Fala assim: eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim: eu sou um filho, um complemento construtor com Deus. O Senhor me chama para reconstruir com Ele. Aleluia, Jesus. O Senhor nos chama a morrer. Para a gente reconstruir, muitas vezes nós temos que morrer. Em João 12, 24 diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, olha, existe um lugar, primeiro terra, agora ele está falando de morte, e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muito fruto.
Agora eu te falo, a semente ela morre? Não, a semente não morre. Jesus está conjecturando aqui dimensões de você passar de uma etapa da vida para uma outra etapa. Lembra que eu falei de Sara, Rebeca e tal, da descendência que veio toda? Era estéril. Mas quando eles entram no de Deus, no tempo de Deus, na bênção de Deus, no entendimento, no propósito de Deus, o que começa a acontecer? Começa a vir as bênçãos. Então quer dizer que de uma dimensão eu passo para outra dimensão, onde é a dimensão do reino de Deus. Quando eu entro na dimensão do reino de Deus, não existe mais idade nem esterilidade, mas existe o propósito, existe a promessa de Deus. E quando eu entendo isso, eu começo a viver esse reino, eu começo a desfrutar disso. Então, se o grão não cair na terra, a terra é um lugar de onde nós vamos frutificar. Se não, ele não morrer, ele continuará só. Mas quando ele morrer, a morte que Jesus está falando aqui, quando Jesus morreu, ele morreu, e aconteceu o quê? Ele ressuscitou, ele passou de um estado para quê? Para um corpo glorificado, ao qual nós vamos ter também. Ele partiu para o quê? Para o propósito de Deus. Em certa ocasião, Jesus está falando algo e tal, e Pedro vem com a palavra lá. Ele tinha acabado de receber uma revelação dos céus, e ele fala assim: olha, só quem estão dizendo que eu sou? Pedro fala: olha, tu és o Filho de Deus. Aí você fala: amém, você recebeu essa palavra do meu Pai. Logo depois em seguida você vai ver ele falando algo. Jesus falou: preciso ser crucificado e eu vou ressuscitar. Ele falou: não, Senhor, você não vai morrer. Aí Jesus vira para ele e fala assim: afasta de mim, Satanás. Por quê? Ele saiu do propósito. O que o Senhor quer é que nós entendamos os propósitos e o propósito que Deus tem na sua vida, para que você possa viver a presença, o reino de Deus se manifestar aonde você estiver. Não pode ser o lugar que faz a diferença para você. Quando eu entendo o meu propósito de vida, aonde eu estou, o propósito de vida, o meu propósito se manifesta naquele lugar. E as coisas começam a tomar uma outra dimensão. Coisas começam a acontecer, amém? Diga assim, levanta a sua mão, pode ser esquerda ou direita. Vamos profetizar, amém? O poder na sua palavra. Diga assim: Senhor, eu quero morrer para poder gerar frutos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha só, irmãos, eu queria colocar um exemplo aqui que o Senhor me deu. Porque muitas vezes nós nos sentimos frustrados com a nossa vida no dia a dia. Eu queria trazer uma palavra hoje que nós pudéssemos usar no nosso dia a dia, na fábrica, na escola, no cotidiano, onde você estiver. A igreja hoje nós precisamos de entendimento. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Porque quando nós entendemos, nós desfrutamos, e eu manifesto aquilo. Saber somente, ser informado, não adianta mais. Às vezes nós estamos 30 anos no banco da igreja. Às vezes nós estudamos, mas não entendemos. O entender faz você praticar ele no dia a dia. E isso que a igreja precisa nesse dia de hoje. Amém, irmãos? Olha só, nós vemos que Jesus fala em Marcos capítulo 5, 27 sobre a mulher do fluxo de sangue. Amém? E a Bíblia diz que ela estava sangrando por 12 anos. 12 na Bíblia significa governo. Ou seja, ela estava sendo governada por essa situação, né, de desprezo, de rejeição por 12 anos. Governada por desprezo, isolada, amaldiçoada pela sociedade, né? Pois naquela época a mulher que tinha problema no útero, né, de fluxo de sangue, o que acontecia? Ela era considerada impura. Então ela não podia estar no meio da sociedade. Era uma pessoa praticamente amaldiçoada. E estava com feridas que sangravam. Digam, feridas. Será que algum de nós temos feridas dentro de nós aqui que está sangrando hoje? Oh Deus. Seu útero estava sangrando. E o pior de tudo, que ela não poderia gerar. Irmãos, isso aqui é interessante porque muitas vezes nós nos encontramos como essa mulher, governada por essas feridas que sangram e pela rejeição da sociedade, pelos problemas. Por quê? Porque nós estamos expostos. Provérbios fala que a chuva, o sol,
tudo ela vem para um bem, pelo justo e pelo ímpio. Ou seja, todas as coisas podem acontecer conosco. A diferença é como nós recebemos e como nós damos resposta a isso. Deus espera a resposta. O que é a resposta? Lembra do potencial que Deus determinou, o fabricante determinou um potencial para você. Ou seja, esse potencial que você tem é a resposta que você dá para o mundo. Certo? Mas o que acontece? Muitas vezes nós se perdemos no meio do caminho. Como essa mulher. Mas o que acontece é que ela fica sabendo que Jesus, o Salvador, está passando pela cidade. Mas aí vem o quê? Vem um desânimo. Pô, eu sou imunda, se eu chegar lá, eu sou desprezado, sou rejeitado, a minha própria família não me visita, próprias pessoas, meu próprio marido, muitas vezes não tem mais relação comigo, nenhuma, me despreza. Eu sou considerado como uma inválida para ele. Ele não olha mais para mim porque eu tenho problemas. Mas ela escuta que Jesus está passando naquele lugar. E quando Jesus passa, diz que ela vai gatinhando, caminhando por baixo. E toca na onde que ela toca, irmãos. É muito interessante nós entendermos isso. Nas orlas das vestes. A tradição diz que na orla das vestes tinha uma cordinha que significava o Torá, que é a palavra de Deus. Quando ela toca na palavra de Deus, que ela lembra do propósito. Quando ela toca no propósito, sai virtude da palavra. Chega lá. E essa virtude cura ela na hora. O Senhor fala assim: alguém me tocou. Ou seja, o propósito que eu coloquei lá no Éden saiu de novo de mim. Alguém me tocou. E Jesus procura e fala: alguém me tocou. A multidão sempre fala o quê? Que você foi curada nada. Que você foi transformado nada. Que seu marido, sua esposa, seu filho. Que é isso? Que aquela maldição, aquilo que fala de você, aquilo que não tem mais jeito. E Jesus, ele olha ela no chão ainda. E ela toda envergonhada, mas sabendo que ela recebeu a cura. Jesus olha para ela e fala assim: a tua fé te salvou. Entrar em fé é entrar numa outra dimensão, irmãos. É entrar no propósito. Eu só entro em fé quando eu toco na palavra. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? A palavra do Senhor fala que ela foi curada. Ou seja, toda a rejeição da sociedade, todo o dedo na vida dela, todo esse estado desprezível das circunstâncias de vida, talvez que ela mesma plantou, começa a ser transformado de pouquinho em pouquinho. Chega em casa, o marido fala: o que aconteceu? Hoje vai ter avivamento. Hoje vai ter glória. Cadê aquele pano? Cadê aquelas manchas? Cadê o sangue todo? O sangue agora vai dar vida. O sangue que era desperdiçado com feridas dentro de nós vai virar vida. Vai restaurar você de dentro para fora. Vai fazer com que os frutos sejam gerados. Irmãos, lembre-se do fabricante. Ela começou a viver o seu potencial que o Senhor tinha separado para ela. Suas feridas foram curadas e saradas. O seu útero parou de sangrar. Coloque a mão no seu ventre, no seu útero aí agora. Você tem fé para isso? Isso significa suas aflições de espírito na alma. Ali suas feridas foram saradas e seu útero parou de sangrar. Logo pôde ter intimidade com seu esposo e gerou filhos, mostrando seus frutos. Entenda uma coisa. Coloca a mão no seu ventre. Sabe como que nós vamos gerar? Primeiro é tocando na palavra. Feche os seus olhos nesse momento. Entenda o que eu estou falando aqui pelo Espírito Santo. Primeiro nós precisamos tocar no propósito que é a palavra. Esta palavra vai nos trazer cura e vai nos levar à intimidade com o esposo Jesus. Nós somos a noiva.
E essa intimidade vai nos trazer filhos. Nós vamos gerar. Profetiza sobre o seu ventre. Diga comigo assim: eu profetizo cura. Eu profetizo bênçãos. Eu repreendo toda ferida que estava sangrando. Já não está mais. Em nome de Jesus, estou curado ou curada para ter intimidade com Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, outro exemplo. Hoje nós temos muitas feridas no teu espiritual, ao qual não conseguimos ter intimidade com Jesus. Por isso não geramos e somos desprezados e impuros. Até por nós mesmos, às vezes, você se considera dessa forma. A palavra do Senhor fala sobre as parteiras do tempo de Moisés: Sifrá e Puá. Diga Sifrá. Não é cifra não, viu, Igor? Sifrá e Puá. É cifra. Puá. Puá. Será que eu escrevi errado? É interessante porque Faraó naquela época, o Faraó, o Deus daquele século, daquele mundo, naquela época, decretou algo para matar a descendência. Matar os filhos, homens. E Moisés estava nesse meio. E Moisés tinha um propósito do Senhor, amém, irmãos? Acontece que elas receberam uma ordem direta de Faraó para matar todos os bebês que não fossem homens, que fossem homens, para matar os homens, meninos. Mas o que elas fizeram? Elas obedeceram a Deus ou a Faraó? Obedeceram a Deus. Agora é interessante que a história diz e a tradição diz que geralmente essas parteiras que mexiam com um parto, elas eram estéreis. São mulheres que não poderiam ter filhos e ela não tinha disposição de cuidar de filhos, de ver nascendo, de cuidar dessas mulheres grávidas. E a palavra do Senhor declara que, não vou abrir agora porque senão vai demorar um pouquinho, irmãos. A palavra do Senhor declara que quando essas mulheres optaram por obedecer a Deus e não matar os filhos, pela bondade delas, o Senhor permitiu que elas pudessem ser mães de filhos. É interessante isso, irmãos. Por serem boas e não matar os recém-nascidos, elas eram estéreis, mas elas ajudaram a fazer os partos e enfrentaram a fúria de Faraó. Ou seja, elas entraram no propósito de Deus. E por entrar no propósito de Deus, os seus ventres foram fertilizados e tiveram filhos. Você pode dizer um amém? Amém. Toda vez que nós começamos a gerar algo na nossa vida, pensa isso aqui. Toda vez que nós começamos a gerar, mesmo que for uma ideia, seja o que for, planos, nós engravidamos disso primeiro, né? Porque quando engravidamos, nós mudamos totalmente o nosso comportamento em todas as áreas, porque vem uma responsabilidade daquilo que você está gerando. Quando nós engravidamos, nossa maneira de pensar muda, as responsabilidades. Gera um amor e respeito pela vida. Nossas motivações têm que entrar no propósito de Deus. Por isso que nós temos que engravidar com esses propósitos do Senhor, aqui nesta noite e hoje aqui. O meu ventre tem que começar a gerar e dar vida. E essa vida vai gerar o propósito de Deus. Amém? Agora, o interessante é que o negligente, diga negligente. Você sabe o que é negligente? É aquele que tem algo para fazer, é aquele que recebe algo, mas não quer fazer. Ele deixa de exercer algo. Ele não quer exercer a sua função. Ele desperdiça a oportunidade. O negligente, ele não gera, mas além de ele não gerar, ele critica e tem um espírito
Aquele que não gera, pode ver, pensa comigo, irmãos, ele murmura. Ela é uma pessoa amargurada, ele é uma pessoa amargurada. Entra na tristeza e ela é atingida pelo estado de solidão, pela rejeição. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu gravei isso aqui, até falei para Samira ontem à noite, isso aqui é tremendo. Repita comigo, irmãos. Olha só, diga assim: a murmuração, diga, alcança quem perdeu o destino. De novo, a murmuração alcança quem perdeu o destino. Ou seja, quando você começa a murmurar, isso já está sendo estabelecido na sua vida que você já perdeu o propósito, perdeu o destino. Olha que interessante. A murmuração alcança quem perdeu o destino, a visão e o propósito. Ele entra no estado de rejeição. Porque toda vez que eu me sinto que eu murmuro é porque alguma coisa aconteceu de errado. Então eu já estou rejeitando e sendo rejeitado. E é isso que acontece conosco quase todos os dias. Seja a área que for, nós estamos numa luta. E muitas vezes nós nos sentimos rejeitados pelas pessoas. Existe um espírito chamado espírito de Amaleque, que a palavra Amaleque, na numeração, que os números no hebraico, a letra e o número, por exemplo, a letra significa números e os números no hebraico significa letra. Então olha que interessante isso, para você só entender isso aqui que é interessante. A palavra Amaleque, ela tem a mesma numeração. Se for transportar as letras de Amaleque e colocar para dúvida, ela tem a mesma conotação, o mesmo número. Ou seja, a mesma numeração no hebraico da palavra Amaleque é a dúvida. Agora, olha que interessante. A dúvida traz um passado não resolvido. Vou dizer de novo. A dúvida, ela traz um passado que não foi resolvido. É por isso que Satanás, ele quer investir no hoje. Porque dali 30 dias, um ano, ele vai começar a manifestar dúvida na sua vida. Porque o passado não foi resolvido. E aquela dúvida na sua mente começa a gerar o quê? Murmuração. Aí começa a entrar as feridas. São as feridas talvez que manifestam até hoje em nossas vidas. A dúvida diz que não dá. Meu Deus. A dúvida começa a criar argumentos. Ele não aceita mais, ela não me aceita mais, não gosta mais de mim, ou o patrão olhou feio para mim. Será? Eles não me querem mais. Ai, algo vai acontecer, meu Deus. Será? Algo vai acontecer. Sem propósito. Não vai dar certo. Ah, não vai dar certo esse casamento. Ah, não vai dar certo esse projeto, essa firma, esse emprego. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. A dúvida, ela desorienta, ela desconcerta, ela perturba, ela agita, ela troca a sua bússola, te engana, para onde você tem que ir. Ela turva a água, ou seja, a água que se turva, a água que fica grossa, suja. A dúvida começa a fazer isso na sua vida. Nós estamos falando das feridas, lembra? Ela adormece, a dúvida, ela adormece você. A dúvida tira a sua paz. Por isso que todas as coisas que aconteceram no seu passado, ou que aconteceu até ontem mesmo, se você não entender que hoje você precisa tocar essa palavra e entender o propósito, que é gerar, você vai começar a manifestar ela na sua vida, e isso vai começar a sangrar dentro de você. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Se você estiver com sono aí, fala para o irmão, balança eu aqui. Aleluia. Eu tenho que ser intenso para poder gerar. O que é ser uma pessoa intensa? Ah não, só um pouquinho, irmãos. Lembrei uma coisa que expressou para mim. Fiz me lembrar uma coisa. Falando sobre a dúvida ainda, eu conheci uma pessoa muito tempo atrás aqui no Japão,
que tudo que você falava, ela falava assim: não sei não, hein? Amanhã vai chover, não sei não, hein? Não sei o que, vai ter um metal, não sei não, hein? Cara, de 30 palavras, de 10, quase 100% a pessoa falava: não sei não, hein? Dúvida. É porque é uma pessoa, entendeu? Com um passado mal resolvido. Então, qualquer mosquito voa, mosquito voou, vai acontecer aquilo de novo. Escuta uma freada, o carro vai bater. Porque a pessoa, ela tá presa lá. O Senhor nos chama hoje para tocar no propósito. Para lembrar daquilo que o fabricante, o potencial que Ele te deu. Eu não sei quantos cavalos, quantas réguas de potência, mas Ele deu. Deus te deu potencial, irmãos, para arrebentar. Olha que interessante. Não tem como nós gerarmos se nós não tivermos um pai. Ou o pai, seja o pai ou mãe, quando eu falo pai, é que pode gerar alguma coisa. O pai, o dever do pai, sabe o que é? Não é só alimentar, ou levar na escola, ou comprar um carro, ou comprar uma casa. A geração, o que o pai pode ter de mais importante de gerar no seu filho é poder passar o seu coração para ele. Sabe por quê? Porque isso chama-se propósito. Quando eu passo o propósito que Deus me deu para os meus filhos, eu estou gerando eles. Por isso que nós temos que ter um pai. Nós somos gerados por quem? Por quem você foi gerado? Talvez seu pai não foi um bom pai, ou sua mãe, mas você foi gerado por um pai. E exatamente as coisas do passado do seu pai, muitas vezes, passaram para você, porque ele te gerou. Agora, acontece que nem o seu próprio pai pode mudar aquilo que o fabricante colocou em você como potencial. Porque muitas vezes o pai que nos gerou de forma errada, talvez não acreditou em nós, nos desprezou, seja o que for. Mas o fabricante, que é que dá o DNA, que colocou o fôlego, lembra do fôlego da promessa, do propósito dentro de você, que te faz respirar. Ele não mudou ainda o propósito. Olha que interessante. Vou dar um exemplo aqui. Gerar com pessoas com o nosso coração, transferir o nosso coração. O que é isso? Exemplo, Barnabé e Paulo. Barnabé foi aquele que foi como um pai, que discipulou Paulo por alguns anos. Passou a essência do coração dele. Era um coração de pai, de gerar. E é interessante que Paulo, ele recebe essa transfusão de coração, né? Do coração de Barnabé para Paulo, e Paulo não para por aí. Você pode analisar que muitos dos apóstolos, os 11 apóstolos, ou 12, que seja, nem todos eles tiveram filhos espirituais, contando aqui na Bíblia. Mas você repara que nas cartas de Paulo, ele fala os meus filhos. E é interessante que esses filhos também tinham filhos. É porque quando Paulo recebe esse DNA de Barnabé, o que acontece? Ele recebe também o gerar de Barnabé. Irmãos, o Senhor nos chama hoje aqui nessa igreja, aqui como filhos, a pegar o propósito do Senhor, ao qual nos enviou para nós gerarmos. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não sou pastor, não sou apóstolo, não recebi unção, não fiz curso nenhum. Jesus nunca falou sobre isso, irmãos. Talvez você pense: eu tenho que estudar para gerar. Sim, você precisa estudar. Acontece que você já pode gerar hoje. Porque o próprio gerar, quando você olha para uma pessoa e fala: eu vou gerar essa pessoa, eu vou gerar esse projeto, você começa a ter responsabilidade.
A sua mentalidade começa a mudar. Eu vou jejuar então. Eu vou procurar a Bíblia. Eu vou procurar o pastor para tirar essa dúvida. Eu vou melhorar essa área. Porque quando nós engravidamos, nós começamos a ter e ser impactuados com uma responsabilidade. Todos nós. Essa plataforma aqui, irmãos, ela não existe. Ela não pode existir separação daqui para cá. Jamais o pastor foi feito só para ele gerar. Pelo contrário, o pastor foi feito para te auxiliar, para te amar como um pai. Passar o seu coração. Mas não tem divisão. Todos nós aqui temos que gerar hoje, já, amanhã. Mas eu vou ter necessidade. Lógico que você vai ter necessidade. Eu te pergunto, toda mulher grávida, mãe, aqui sabe quem já foi. E as que vão ser. Sabe que o primeiro filho vai vir um monte de coisa na cabeça. Mas você vai perguntar para quem? Para a mãe ou para o pai? Que seja espiritual, que seja, você vai procurar eles para tirar, sanar suas dúvidas. Mas você vai estar já com esse espírito de gerar. Porque enquanto você não tem uma responsabilidade de gerar, sabe o que acontece? Você vai murmurar, vai ter feridas. Você sabe o que acontece com uma mulher que começa a gerar, mesmo alguns órgãos que estejam com problemas, começam a ser restaurados. Porque ela vai procurar um médico, porque ela vai procurar uma cura, porque ela está com um filho. E esse filho traz responsabilidade para ela. Sabe o que falta na igreja de hoje? É gerar. Amar. A pastora falou sobre isso aqui. O maior estado que nós podemos estar, seja onde for. Eu estava falando para a Amy, ontem à noite na vigília, que essa semana, essa sexta-feira foi maravilhosa, porque eu estava lá e eu parece que não estava mais na fábrica. Às vezes a Lu, a gente está lá, ela me encontra lá e eu estou meio viajando, ela fala, pastor, o que está acontecendo? É porque quando a gente começa a gerar onde a gente está, não é mais fábrica. A presença do Senhor, ela começa a ser tão forte na sua vida, irmãos. É tão gostoso nós sentimos o poder de Deus na nossa vida. O gerar nos traz responsabilidade, nos faz acordar de manhã melhor. Sabe? Ele restaura as áreas que estão ruins. Ele começa a fazer você estudar e lembrar da palavra de Deus e projetar. Ele começa a trazer projeto. Lembra da dúvida? Eu falei da dúvida? É totalmente ao contrário da dúvida. Começa a trazer a certeza. Quem quer gerar aqui? Levante a sua mão. O diabo fica furioso, irmãos, quando nós entendemos o gerar de Deus. Diga assim, eu tenho que gerar em todo tempo, em todo lugar. Amém? Olha só, mesmo nós pastores que ministramos a palavra, se nós não gerarmos, nós morremos. A gente pode pregar bonito, falar, profetizar aqui, mas se nós não gerarmos, nós morremos. Porque isso está no projeto, isso está no potencial que Deus nos deu, irmãos. Eu te falo uma coisa, te pergunto uma coisa aqui nessa noite. O que é o reino de Deus, se não for o gerar? O que é o reino de Deus, se não for uma família? Como que Deus começou o seu reino? Lá no Éden. A primeira família, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um pai gera um filho. E esse filho recebe uma esposa e ele começa os dois a gerar. Esse é o reino de Deus. Por isso que o propósito, o potencial que Deus colocou você desde o ventre da sua mãe, ou seja, antes ainda do ventre da sua mãe, é de gerar. Por isso que quando a igreja hoje, eu te pergunto, coloca a mão no ombro do seu irmão aí. Isso aqui vai constranger um pouco, mas amém. Olha bem no olho dele e diga para ele assim: em 2014, quantos filhos você gerou? Meu Deus. Meu Deus. Não, 2014, tá? 14, 15. Vamos verdade, 15. Tá na dúvida. Pode ser 14, pode ser 15, melhor ainda. Irmãos, lembra da dúvida? Inertes. Porque se nós não temos o propósito, nós não temos projeção. Aí você fala, eu vou fazer o curso teológico A, B, C, D, F, G, H, e vai continuar seco, esturricado. E isso está errado, aquela letrinha ali deveria ser assim. Não tem sangue. Religião pura, porque não está gerando. Isso é terrível, irmãos. Quando eu começo a gerar, e outra, cada um tem uma função de gerar aqui. Mas todos têm uma em comum:
gerar o amor de Deus. Isso é o que Deus tem de melhor para nós, onde nós estivermos. Vai começar pela nossa família. Jesus gerava onde Ele estava. Lembra disso? Onde Jesus estava, Ele gerava. Seja pão, peixe, cura. Eles estavam mortos. Irmãos, era tremendo. Onde Jesus estava, Ele começava a transformar, gerando. É engraçado porque não tem como a gente desfrutar das coisas de Deus se nós não gerarmos. Isso traz todo o processo dentro de nós para fora. Toda vez que você está num planejamento ou está num propósito de gerar alguém, algo começa a tomar conta da sua vida. Se coloque de pé. Se você pudesse excluir da internet. Feche seus olhos. A presença do Senhor está neste lugar. Feche seus olhos neste momento. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ministrar algo forte no seu ventre. Ventre espiritual. Nós estamos entrando num ano em que nós vamos estar projetando, tendo um propósito. Esse ano não vai mais passar e ficar da mesma forma. Por isso que nós temos que entrar na palavra, no entendimento. Por isso que você tem que procurar um pai urgentemente para cuidar de você, seja quem for, aquele que Deus colocar no seu coração. Não fique, pode ser pastor, pode ser uma pessoa de confiança. Você precisa ser gerado para gerar. Mas não espere ser perfeito para gerar. Todos aqueles personagens da Bíblia que geraram não eram perfeitos. E eles achavam que não era tempo de gerar ainda. Mas através daquilo que começou a ser gerado no seu ventre, começou-se a se revelar o propósito. Deus tem um propósito na sua família, com seu marido, com seus filhos, na escola, no caixá, com o sachô, seja onde for, com esta cidade. Mas se você não entender o que o Senhor está falando, o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nessa noite, seja curado pela palavra, para que você possa estar gerando. Pode aumentar mais o som. Pode aumentar mais o som. Essa canção do Gerando Som, e o testemunho dessa canção diz que ele estava num evento dele e um amigo da escola de muito tempo atrás procurou ele. E ele conversou com o amigo dele, chamou as pessoas para tirar foto. E ele, na hora, foi tirar foto com um monte de gente lá e o amigo foi embora. Isso era no final de semana, no domingo. Na segunda-feira de manhã, esse amigo se suicidou. E ele ficou amargurado por meses. E orando ao Senhor, o Senhor deu essa canção para ele, esse CD, esse álbum que diz Mais Um Dia. Eu gostaria que você escutasse essa letra em espírito, de olho fechado. Pode aumentar mais. Coloca a mão no seu ventre. Coloca a mão no seu ventre nesse momento. Deixa o Senhor te curar por dentro. Deixa o Senhor curar suas feridas. Você que quiser vir aqui na frente e quer receber uma oração, você vem aqui, os pastores vão estar orando, os líderes vão estar orando. Pode vir aqui na frente, rapidinho. O Senhor quer curar hoje o seu ventre. A
partir de hoje você vai começar a ter essa mentalidade: eu preciso gerar, eu preciso gerar, eu preciso gerar. Eu preciso ter essa responsabilidade de gerar. Viver por outro alguém, viver por outro alguém é bem viver. A letra diz isso. Viver por outro alguém é bem viver. Se os pastores já quiserem ministrando, não fique em vergonha, irmão. Se você está sentindo algo, tem feridas do passado, vem aqui na frente. A palavra foi liberada. Agora você vai receber a cura, vai receber a imposição de mãos, pela autoridade e pelo sangue de Jesus. Porque está se nascendo um novo dia neste lugar. Uma nova esperança está nascendo. O teu ventre está sendo curado. É onde você vai começar a ser restabelecido na sociedade. Onde você vai começar a ter autoridade e poder de novo. Se você está sangrando por anos por dentro, na sua mentalidade, no seu coração, hoje é a chance que o Senhor te dá. Hoje é a chance que o fabricante te dá de determinar, aquele que determinou o seu potencial, de curar você da cabeça à planta dos pés, para que você toque na hora das vestes na palavra do Senhor, para ser curado, para ser transformado. Receba a palavra nessa noite. Nasce mais um dia na sua vida. Oh, viver por outro alguém é meu melhor viver, é meu bem viver. Levasto que andar abaixo e amar abaixo do Espírito, Senhor. Deus, abaixo, restaura, Senhor. Tira, arranca, Senhor, todo trauma, Deus. Cura.